Muito bom, boa noite para todo mundo. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui na nossa série de eventos que a gente chamou de diálogos. E hoje, recebendo aqui o nosso amigo André Mor, educador lá de São José dos Campos. Boa noite, André, como vai? Boa noite, Rony. Tudo bem? Tudo certo aqui. Excelente, recebendo nossa companheira de todas as nossas entrevistas, a Cláudia, educadora também do Musicarte. Como vai, Boa, Cláudia? boa noite, Rony. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí. Bom, a gente já conversou aqui, estamos entre amigos, né? A gente já avisou que Sim. eventualmente vai escapar um Cazuza, né? No meio. Sim, então, eu falo que eu tenho três nomes, né? Antes de mais nada, boa noite para a Cláudia também, que eu acabei esquecendo, né? A gente fala boa noite antes de entrar no ar. Boa Filmar. noite. Boa noite. André, nome minha mãe deu, Mor, sobrenome, e Cazuza é o apelido. Então, nesses três eu atendo, tanto André, como Mor, como Cazuza. Excelente. Bom, então nosso tema hoje é música e educação, né? A gente já se conhece há algum tempo e conversa e trabalha, né, com música, junto com o André. E a gente foi percebendo, principalmente desde que a gente começou o trabalho no Musicarte, a riqueza que tem a educação musical, que para nós assim, tinha mais a referência, né, pelo menos pessoalmente falando, mais a referência de aprendiz de um conservatório lá dos anos 80 do que algo mais pedagógico, né, e que a gente vai explorar bastante hoje. Então, a visão que nós tínhamos a respeito da educação musical, ela foi se modificando ao longo do tempo e bastante, por sinal, bastante mesmo. Isso deixou a gente bastante feliz, né, pela riqueza, né, que a gente encontra no tema. E a gente quer começar, antes da gente explorar esse assunto que é genial, né, sem dúvida nenhuma, falar um pouco da sua experiência, André, na educação musical. Conta um pouquinho da sua trajetória e até a escola de música de hoje, né? É, é, são sonhos que a gente vai lapidando aí, né, durante esse tempo. Bom, bom, eu sou formado, né, em que a gente chama de educação musical, a princípio arte educação, no caso, e aí a gente tinha na antiga grade que se falava habilitação em educação musical, e dentro da arte também tinha linguagem de dança, também teatro, desenho, artes plásticas, e aí eu fui para o caminho da educação musical, que no caso ali era um eixo ali da grade, antiga grade, que hoje se tem o curso de graduação de educação musical, né? Em 2005 me formei, 2005 para 2006, certo? E aí a partir daí a gente já começou a iniciar a trajetória dentro do ensino de música, né? Eu também tenho uma formação também um pouco acadêmica, conservatório, né? Um curso livre de música, de violão, no meu caso, o primeiro instrumento, e aí, quando você trabalha com educação musical, você vai ampliando o leque, né? Você tem que explorar outros instrumentos para estimular seus alunos a isso. E aí, dentro da área da saúde, trabalhei na APAE, aqui da cidade próxima, de São José, Caçapava, iniciei meu trabalho lá, para quem não conhece a APAE, né? Associação de Pais e Mestres, né, de Educação, no caso, né, na área da saúde, né, de deficiência intelectual, e também dentro de colégio, escolas, algumas ONGs, trabalhei também pelo projeto Guri, dentro da Fundação Casa, e hoje eu trabalho numa instituição chamada Alfa Lumen, em que eu dou aula também de musicalização, e presta serviço para a Fundação Cultural, Escola de Música, enfim. A gente vai nesse período todo aí, se eu for falar, a gente vai decorrer todo o currículo, né? Mas durante
a conversa a gente vai falando um pouquinho de cada experiência que a gente adquire aí nesse período aí, de 2006 até hoje. Excelente. E a visão que a gente tem com relação à arte nas escolas regulares, e isso também é um pouquinho da experiência, e o que a gente observa é que a arte era uma obrigação, e em geral uma obrigação meio chata, e que, enfim, ninguém nunca repetiu por arte, mesmo se não soubesse desenhar, e aí o tema vai longe, né, a respeito da avaliação da arte, né, mas enfim, né, na música também, da mesma forma, né, a gente tem discutido nas outras conversas nossas a respeito do progresso do aluno, né, mas a referência que a gente tem era disso, né, de ser obrigatório, de ser quase cumprir tabela, né? E flauta doce, né? Às vezes alguma outra coisa ali, dependendo se o professor tinha, né, certas habilidades ou não. E então a educação musical, pelo menos, né, para grande parte das pessoas, vai ter uma imagem ruim, né? Mas na sua experiência, né, nos seus estudos e também na sua prática, e eu aprendi bastante com você, como é que a educação musical pode ser entendida hoje, que realmente não tem nada a ver, né, com simplesmente tocar uma música ou tocar uma flauta, né? Quais são os conceitos que envolvem a educação musical hoje? A educação musical hoje ela abrange vários conceitos, né? Na realidade, no Brasil, a educação musical, né, ela vem historicamente, assim, né, o mais recente, né, com Heitor Villa-Lobos, né, que era a prática do canto orfônico no Brasil. E ele, é lógico, ele, através também de conhecer outros educadores musicais europeus, né? No caso, ele conheceu o Kodály, que é um método de ensino, né? De educação musical da Hungria. Tem outros métodos também, que são os métodos ativos, que a gente chama de educação musical, como o da Dalcroze, da Suíça, né? Tem também o Orff, do compositor Karl Orff, que também envolve ali a prática de instrumentos, que a gente chama de instrumentos pedagógicos, e a gente vai ver falar isso também durante o nosso bate-papo. Kohreuter, que é radicado no Brasil e, aliás, bem explorado ali uma grande educadora chamada Teca Alencar, para quem não conhece, pesquisem, é muito bom o trabalho dela a respeito desse educador. Tem até um livro, né, falando sobre ele. E entre outros, assim, que você vai explorando, né, conforme você vai vivenciando eles também. Esses métodos, eles são aplicados hoje praticamente anualmente, assim, os institutos que existem esses institutos fora do Brasil, e dentro do Brasil existem as associações ligadas a eles, né, e pessoas que praticam não, né, que desenvolvem, né, colocam esse método nos encontros de férias, no período de férias dos professores, para a gente poder estar conhecendo, explorar e ali colocar em prática dentro de sala de aula, né? Certo. E aproveitando também que foi até o primeiro assunto que a gente, no qual a gente entrou, né, no nosso alinhamento, que foi a pergunta que apareceu aqui da Paty, porque você passou, né, teve uma experiência na PAI, e justamente a última live que a gente teve aqui foi sobre inclusão, né? E que a gente discutiu que nada estaria distante de nenhuma criança por mais dificuldade que ela possa ter num ou outro no campo, sempre vai haver um jeito de conseguir fazer com que ela seja incluída na sala, nas atividades, né? E dessa forma, aí a gente queria ouvir de você com relação à música, como que ela é utilizada, quais são os resultados, enfim, como é que a música pode
ser esse instrumento de inclusão? Assim, hoje em dia, as distinções, né? Ser educador musical é você trabalhar dentro da sala de aula, né? Numa grade curricular de um colégio ou num projeto, né? Uma ONG. Tem um lado também que a gente tem a musicoterapia, que ela tem um fim terapêutico, né? Então, não é relacionada à educação musical. E tem também um trabalho que é desenvolvido pela Viviane Louro, né, tem um livro que fundamenta muito isso, que ela traz os aspectos da educação musical, da prática da música dentro de sala de aula, né, que é chamado de educação musical inclusiva, né, tem essa forma, né, de ser falado também. Então, assim, são 3 aspectos que a gente pode falar distintos, né, e você pode abordar eles de forma distinta. Então, quando você trabalha na área da musicoterapia, não é a minha área, eu acabei fazendo um curso, que é uma extensão de 150 horas, em que você acaba explorando para poder ter uma ferramenta para você trabalhar dentro de sala, né? Se você vier a ter hoje em dia, muito mais pela questão de ter os alunos que são inclusos dentro de sala regular, né? Então, ali você tem que trabalhar esses aspectos, né? No caso do autista, né? Questão sonora, né? Às vezes você não vai chegar lá com tambores para poder fazer som com eles ali e explorar uma parte rítmica em que você vai desenvolver um andamento musical ou vai fazer um ritmo específico, né? Ele vai se irritar com aquele som, né? Ele não vai se sentir confortável. Então, a procura por saber exatamente como fazer, né, essa distinção ela é muito importante, né? Então você tem que olhar cada aluno ali, né, o aspecto ali que ele tem. No caso, quando eu trabalhava na APAE, a gente tinha diversos alunos, né, tinha o pessoal da síndrome de Down, tinha os alunos com síndrome de Down, tinha os alunos com paralisia cerebral, então você deveria trabalhar para aquele aluno. Vou falar, o que eu vou fazer para aquele aluno específico? Ele vai estar dentro do contexto escolar e eu vou trabalhar o que com ele, né? Então, ali você tem que ser um pouco, né, saber como jogar ali, como colocar determinada atividade para eles, né? A única coisa que eu peço, assim, né, quando você vai trabalhar com autismo, é você não exatamente explorar muito a relação de som, né? Isso incomoda muito. Mas, porém, você também tem que entender que ele vai ter que estar dentro de outros ambientes. Então, vai ser corriqueiro para ele isso. Então, é um trabalho de formiguinha ali, que você vai de ponto em ponto ali, colocando aspectos sonoros para ele, né? Uma sonoridade gradual até ele se acostumar um pouco também com a relação e saber lidar um pouco com o barulho que incomoda, né? Ô, Rony, quando você deixa a tela aberta, assim, vou dar uma dica pro seu amigo, né? Eu quero olhar para vocês dois, entendeu? Tá bom. Aí você deixa aberto, assim, você olha assim e fala assim, nossa, calma aí, eu tenho que falar, deixa eu pensar, deixa eu olhar para vocês, eu consigo falar melhor. Beleza, gente. André, pelo que você falou agora, a musicoterapia é diferente da musicalização. Eu percebo que às vezes existe uma confusão entre musicalização e musicoterapia. A musicoterapia existe um curso de formação que forma o musicoterapeuta, certo? Mas a musicalização também é diferente da educação musical? Não. Ou ela está Na dentro realidade, a educação musical, quando a gente fala educação musical, musicoterapia, desculpa, educação musical e musicalização infantil, elas estão no mesmo eixo, né? É que quando você vai trabalhar numa certa faixa de idade, você não fala mais tanto musicalização infantil, né? Você fala educação musical, mas é só uma forma de você poder distinguir um pouco ali. Então, eu vou trabalhar dos 3 anos até o primeiro ano, o segundo ano do fundamental, a musicalização. Daí eu vou trabalhar outro aspecto que vai envolver uma prática de conjunto,
em que a gente vai trabalhar mais ali a voz, vai cantar, vai tocar vários instrumentos pedagógicos, a partir de, sei lá, enfim, do terceiro até o quinto ano do fundamental. No Fundamental 2 você também tem educação musical, né? E no ensino médio também. Só que no Brasil ele é bem explorado na educação infantil e no ensino fundamental 1, né? Mas você fala a mesma coisa, porém se trabalha de forma diferente para cada idade e para cada série, né? Entendi. E qual é a importância do ensino ou dessa musical para a criança, né? Existe uma interferência na questão pedagógica, no desenvolvimento da criança? Interferência não, ele agrega, né? Então, ele vai trazer aspectos, por exemplo, psicomotores. Hoje há um trabalho, e assim, a forma como eu trabalho, e como tantos outros educadores também trabalham, a gente chama de música, educação musical ativa, né? Em que você vai explorar quando você não tem nenhum material para trabalhar. Então, você vai trabalhar aspectos psicomotores, por exemplo, percussão corporal, né? Movimentos, né, rítmicos, andamentos, e você tem que andar pela sala, você tem que correr pela sala, e tudo isso fundamentado, né? Tudo isso ali, eu estou fazendo um andamento específico de um animal, por exemplo, né? Eu estou determinando ele como uma questão rítmica depois, então ele é fundamentado. Eu tenho ali e eu quero chegar a que eles desenvolvam o andamento e fique de uma coisa natural para eles. Então, tem um aspectos também cognitivos, né, do raciocínio, que o pessoal fala, né, todo mundo fala, né, aprender a música é você, né, buscar ali a inteligência racional, né, você, realmente, ele tem esse lado, a música tem esse viés racional também, mas ela também tem que ser explorada na questão ali da interpretação, né, da questão da sensibilidade também. Então, ela está muito alinhada ali, e quando você conversa com o seu coordenador pedagógico, quem trabalha em escola, né, é importante você alinhar ali o que vai ser feito, né, porque dentro do nosso caso, quem trabalha com educação musical, hoje há muito, vamos dizer assim, material para poder pesquisar. A literatura para isso, a literatura científica, a literatura em que exploram atividades que você possa ali praticar em sala de aula. É uma gama tão grande que às vezes as pessoas desconhecem, né, e só pensam que você está lá dentro fazendo uma recreação, e qual não é, né? Verdade, e a música, em muitos aspectos, ela é tratada realmente como diversão, né? E, enfim, né? Nem todos... não há tanto valor assim à arte como a gente, por exemplo, para aprender matemática, né? Matemática é super importante e realmente é, né? Eu lembro disso, né? Que é bom aprender, mas a gente acaba dando menos valor, né? Para a arte como um todo, né? E você tem tido facilidades nesse trabalho, né? Quer dizer, quando você chega em algum lugar e você vai propor que que a pedagogia seja outra, que haja essa integração com as outras matérias, outros professores, que haja um diálogo comum ali no ensino. Isso tem funcionado bem, ou são outros desafios também a serem seguidos? Tudo depende da relação que você tem com o lugar onde você trabalha, né? A instituição onde você trabalha. Eu acho que a música, ela consegue se alinhar a muitas áreas, né? Então, assim, a área da história, né? Enfim, você pode fazer uma gama ali, uma linha né, cronológica ou não, né? Da música relacionado à história aqui do Brasil, por exemplo, ou, enfim, até a gente possa falar da ditadura musical, da ditadura, né? Que se rolou aqui, você vai achar uma referência ali, uma gama musical muito gigantesca.
Eu posso trabalhar por exemplo, com um trabalho que eu fiz, né, junto com uma educadora, né, nós fizemos um que é com matemática. Então ela propôs, vamos falar matemática e música junto? Opa, vamos junto. E a gente falou lá, puxou desde os gregos, puxamos ali, fizemos o monocórdio, que é a relação que tem com Pitágoras, e a partir dali a gente foi construindo toda a relação da música com a matemática. Isso se tornou um projeto que a gente chama de interdisciplinar, em que a instituição falou, beleza, podem ir fazer, né? Nós levamos essa proposta para a coordenação, ela falou, tá bom, vamos fazer, vamos tocar em frente aí, vamos explorar esse tipo de atividade, né? Essa atividade, né? E ela se encaixa em tantas outras, assim, né? Que você possa vir a trabalhar, né? Além da parte ali que a gente tem, né? Da grade curricular, de ensinar a música, mas a gente faz um eixo ali, puxa ali um link ali junto com o pessoal que trabalha com a parte de matemática, com o professor de matemática. No nosso caso, como é professora, trabalha várias áreas, né? Dentro do quarto e quinto ano, a gente fez esse projeto com eles, né? Vou seguir aqui, Cláudia. Qualquer coisa você, né, interrompe aí, numa boa. Vou roubar uma pergunta que é sua, mas estamos em casa, né? Quem não é músico pode ensinar a música? Isso aí assim, é difícil, né? Porque, assim, vamos falar dentro do aspecto aí que eu já conheço também a ONG, né? Já fui algumas vezes aí. Então, se você tem alguém que toca algum instrumento e acha que a parte daí, porque é voluntário e quer fazer, né, um trabalho de música, sim, né? Se ele tem um conhecimento já prévio. Então, tem um amigo que toca violão, nós estamos precisando aqui nesse espaço, nós não temos recurso para poder, né, financiar ali um professor, pagar um professor, e aí ele vem como voluntário. E aí eu aconselho, beleza, pode-se fazer um trabalho ali de música e tal, mas hoje você pode explorar, como eu falei, né, uma série de questões ali, como que você vai trabalhar a música ali naquele projeto, quantas crianças são, quais são qual é a idade delas, então todo esse mapeamento você tem que fazer, né? Diferente do profissional que já vem, né, sabendo disso, né? Óbvio que trabalha com isso sempre. Então ali ele vai sentindo e vai explorando, né? E um conselho que eu dou para pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho é sempre você procurar um profissional, conversar um pouco, falar a respeito de como que é. Tem muita hoje indicação de cursos que falam de educação musical coletiva, né? Que trabalha com o coletivo dentro de sala, né? No caso, num projeto ali de 10 a 15 crianças. Então, assim, tem uma série de possibilidades ali que você possa vir a fazer. Se o cara não sabe nada de música e quer fazer uma atividade musical, é um pouco complexo, né? Eu vou dar um exemplo, eu curto muito planta, né? Eu fui educado, né? Meu avô me ensinava, tal, e eu acabei curtindo um pouco. Eu gosto de ter as minhas plantas, cuidar dela, e a pessoa fala, vai lá dar um curso né, de plantação, de horta, tal. Eu não vou saber, né? Eu vou ter que procurar alguém para me orientar, se for voluntário, para poder executar ali e ter um tempo sim para planejar. Muito importante isso também, né? Planejar o que você vai fazer. Não é porque, pelo que eu estou entendendo, André, não é porque é música que não existe um planejamento. Então, assim, não é simplesmente chegar e, hoje eu vou ensinar, sei lá, a parte teórica, amanhã eu ensino. Existe um planejamento também para que as crianças absorvam e seja proveitosa essa aula de música. Precisa existir, né? Sim, ele precisa existir, né? Ele é um norte, né? Toda vez dentro, assim, quando você está numa ONG ou quando você está mesmo em instituição,
vai fazer um planejamento, a pessoa fala, nossa, tem que fazer um planejamento. Por quê? Porque é o norte, né? Há coisas, há situações em que acontecem em sala de aula que é uma coisa, que é uma forma em que você está ali, você planejou aquela aula, né? Ela tem 40 minutos, né? E ali eu vou colocar o que eu quero fazer com aquele grupo de crianças, né? E aonde eu quero chegar. Então, quanto tempo eu tenho do curso? Se é um projeto de 8 meses, é um projeto de 5 meses, 4 meses, um ano? Não, é um projeto que ele é ali, no caso de vocês, está ali sempre, né? Então, eu vou planejar 5 anos, sim, né? E aí eu vou colocar ali tudo que eu vou trabalhar. E, aliás, aspectos musicais não vão faltar, né? Não é só sentar e tocar e cantar, né? Você vai trabalhar andamento musical, você vai trabalhar ritmo. Você tem no Brasil uma diversidade rítmica gigantesca. Você tem ritmos que aquela comunidade vai trazer para você e que você vai explorar, aspectos melódicos, técnica vocal, canto. Aí a pessoa fala, nossa, você faz tudo isso? Eu falo assim, a gente trabalha dessa forma, gradual, para poder ali a criança estar desenvolvendo esses aspectos, né, que você vai colocando ali na prática de sala de aula. Então, sim, tem que fazer planejamento. André, nós falamos um pouco sobre escola, as aulas que acontecem em escolas, que são aulas de música. E aí você entrou na ONG, que é o caso do Musicarte. Nós somos uma ONG estabelecida dentro de uma comunidade. E a minha pergunta é, nós ouvimos muito falar que o esporte transforma vidas. A música tem o poder de transformar as pessoas e de ter uma ação no desenvolvimento, não só pedagógico, mas também social e moral não das crianças, né? Que a gente está falando de crianças, mas assim, do indivíduo. Existe esse poder? Sim, né? Eu posso falar com propriedade que sim, né? E aí exemplos não faltam, né? O exemplo mais comum que eu tenho, assim, dentro de ONG, né? E aí não é eu dentro da ONG, eu sim vendo uma ONG atualizar, quer dizer, atuar dentro da área da música, é o Instituto Bacelli, né? Então, eles fazem um trabalho em Paraisópolis, assim, referência, né? Eles se apropriaram ali, entraram dentro da comunidade, primeiro momento, né? Se instalaram ali e fizeram todo um planejamento, né? Vamos fazer, como que a gente vai fazer? Vamos fazer uma orquestra, vamos trabalhar com instrumentos de orquestra, tem um trabalho de educação musical riquíssimo também, então a gente vai desenvolver o ser e também vamos promover com que algum deles que queiram, né, e buscam ali a música como uma forma de trabalho, que eles possam ser grandes instrumentistas e são, né. Eu lembro até de uma referência, numa reportagem que eles estavam falando, de uma maestro que falava assim, para se aprender música precisa do quê? Ele fala, vontade. Então você precisa de vontade, né? Não é dom. Beleza, dom tá aí, né? Cada um tem um dom, mas eu posso sim ali dentro do contexto musical aprender música também, né? Dentro do contexto geral do ser, aprender música. E aí dali eu consigo sim que ela vire uma ferramenta social, né? Que as pessoas possam ter um, alcançar ali situações em que ele vai sair daquela situação em que ele vive e vai projetar ele para algo assim esplêndido, né? Tem crianças ali, crianças que são adultos, jovens, que tocam em grandes orquestras fora do Brasil, por exemplo. Né? Excelente. Aí falando sobre essa questão cultural, né? E realmente no Brasil, né, talvez mais do que outras culturas, né, que são talvez, né, com heranças, né, culturais mais
com menos influências, né? Porque o Brasil, né, na sua formação mesmo, nasceu de múltiplas influências e por isso tem uma riqueza cultural e musical muito grande e é a coisa mais natural que acontece. Isso a gente vê isso todo dia acontecendo, né? Surge um novo ritmo e aí daqui a pouco já tem dezenas de derivações, né? Porque é aquele ritmo misturado com todos os outros. Isso é muito, muito do brasileiro e isso em geral fica bem interessante, né? Essas misturas, né, que são feitas. E aí na sua experiência, né, vale essa orientação, né, para quem está acompanhando também. Ok, né, o Instituto Bacelli quer ensinar música erudita e a gente entende essa proposta, né, e sem dúvida que é excelente e que vai despertar a musicalidade, um tipo de musicalidade bem específica e ótimo. Né? Mas na musicalização, muitas vezes a gente não está formando músicos, né? Estamos desenvolvendo outras características do ser humano, né? E não propriamente o instrumento, o domínio do instrumento, né? A virtuose, né? Que nem sempre está ao alcance de todos, né? Eu vejo por mim, por exemplo, né? Então, né, nesse equilíbrio, né, que a gente tem, como é que a gente enfrenta a cultura local, né, que pode ser musicalmente pobre, inclusive, né, pode ser, né, limitada, né, e sem ferir a herança cultural, que é o que se vivencia, por exemplo, nas comunidades, ao mesmo tempo oferecendo, ampliar o horizonte musical, ensinar outras coisas, né? Como é que a gente equilibra essas duas frentes, né? Você já deu bastante letra aí, né? Vamos falar assim, né, da gíria, você já jogou por vários lados, né? Primeiro, se você entrar numa comunidade, seja ela qual for, escolar, numa ONG, dentro de uma comunidade, na periferia, né, como o pessoal fala mais, né, em que você está ali, você tem que entender que eles estão vindo e o que eles têm, eles absorvem através ali do contexto em que eles estão. Se está errado, não está errado. Aliás, o que está errado na arte, na verdade? A gente tem que... A arte, ela promove a reflexão, né? Ela promove que você... Ali ela desenvolve, né? A reflexão, ela desenvolve ali a parte que você... A habilidade também, para alguns, né? Ela desperta enxergar outras linguagens de arte, né? Outras linguagens, né? Então, assim, primeiro momento é você não chegar como o dono da verdade, né? Eu tenho ali, André, eu tenho a minha bagagem musical, eu tenho ali a minha, né, aquilo tudo que eu absorvo de música, o que eu entendo e o que eu construí durante, sei lá, minha vida, né, desde o berço até agora. Então, quando você vai entrar em algum lugar, seja ele também em escolas, porque hoje a globalização ela traz todo esse contexto para todos os lugares. Então, o que se escuta no lugar, né, é, no Musicarte, ali, no bairro ali, você escuta também ali nos jardins, praticamente, né, com os adolescentes, com as crianças ali. Então, você trabalhar essa parte rítmica que eles trazem, o que eles trazem também, fazer uma reflexão também de tudo aquilo, não dizer que é certo, que é errado, e explorar a parte rítmica, desenvolver ali a parte da literatura, ou às vezes criar rimas, vamos explorar, pô, o cara fez uma música com um verso, né? Sei lá, 2 palavras, pô, mas reflete com eles, né? Vamos colocar mais palavras para a gente poder ali desenvolver uma parte melódica. Daí eles vão perguntar, mas o que é melodia? Daí você vai explorando todo esse contexto anterior. E aí você pode sim explorar o que a gente pode falar aí do funk, né? E aliás, existe muita música, muito funk que é bom. Então, assim, eu faço sempre essa provocação, eu sempre levanto essa bola para vários educadores,
às vezes em sala de aula, em sala dos professores, às vezes com conversas com educadores, com amigos músicos, né? Oh, isso não é música. Não, vamos enxergar o contexto todo dela, né? Não somente um lado. E a partir daí você vai explorando outros aspectos que possam agregar muito ali para ele, né? Em que ele possa desenvolver a parte rítmica, conhecer outros ritmos, cantar outras músicas, tudo aquilo também dentro do que a gente já falou, da proposta que você está trazendo, sem ter o viés do preconceito, saber olhar o que a comunidade passa diariamente, e você está indo lá, às vezes, 2 vezes na semana, né? Então você não vai querer mudar a cabeça. Aliás, nem mudar, né? Você não vai trazer uma reflexão em um mês, né? Você vai trazer a reflexão num todo ali, né? No caso de vocês estão sempre ali durante os anos, né? Em que vocês estão instalados ali naquela comunidade. Sem dúvida. Sem dúvida, esse diálogo cultural ele é, sem dúvida, importante, né? Acredito que temos tido um pouco de sucesso nisso. Compartilhando aqui uma experiência, é sempre um fator importante o repertório, né? Então, quando a gente vai escolher o repertório, é sempre uma dificuldade. Mas a gente traz a partir, né, da galera que faz a música, né, da equipe dos alunos de música, e livre, né, do que eles gostam, do que eles curtem. Isso tem funcionado bem, né? Acredito que sim, né? Então, é um diálogo cultural importante. É uma troca, né? De uns tempos para cá também eu mudo, a gente, conforme vai trabalhando dentro da educação musical, dentro de colégios, você também vai mudando um pouco. Então tem coisas que, por exemplo, para alunos de quarto e quinto ano, ali dentro da proposta pedagógica, lógico, tem a estrutura da instituição ali, que a gente tem que seguir também, né, para não ficar uma coisa tão free. Então, assim, a gente dialoga, vamos lá, o que vocês curtem? Pô, que legal. Aí eu pego aquelas músicas, a gente faz alguns arranjos, adapta muita coisa. Então, o trabalho da educação musical também é esse. Quem trabalha dentro de instituição e quer fazer uma prática de grupo, então ele vai adaptar muita coisa, porque cada criança está num nível musical, ou às vezes não está e está querendo estar inserida e você tem que inserir. Então, assim, e você leva outros aspectos também para ela conhecer outras músicas que às vezes ela não conhece, né? Outros aspectos ali, sonoros até, enfim, é muita coisa. Eu não sou música e entendo pouquíssimo de música, estou começando com 2 músicos, né? Mas pela nossa conversa, eu entendo que a educação musical é uma construção, né? Porque quando você fala que o educador precisa estar aberto também, deixando os preconceitos de lado, aceitar o que a criança traz da vivência dela, né? Esse repertório é uma construção, e nessa construção é que a criança vai adquirindo esse conhecimento musical de tudo que envolve a música. É isso? Eu vou eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive essa semana, né? A gente às vezes tem que sentar como aluno, né? Também, o educador tem que ter esse sentido também, né? E aí eu participei de um festival, né? Que é o Festival Pixinga Vale, né? Que é o festival de choro aqui de São José, né? Promovida por uma amiga e o grupo dela de choro. Trouxeram grandes pessoas para poder ali fazer atividade e eu fui como espectador. E é engraçado porque uma das conversas foi essa, né? E a música, né? Qual é o fim dela? A pessoa, né? O Fernando César, né? Que toca violão 7 cordas, que deu um workshop, né? Um workshop, falou, ela é sempre.
vários aspectos, né? Você vai estar sempre ali desenvolvendo a parte musical. Aí a gente estava falando do instrumento, né? De alguma coisa específica para um público específico, né? Que é violões, né? Em que ali você vai ter que sempre estar tendo uma regra de estar tocando. No caso da criança, sim, também, né? Você vai estar desenvolvendo todo o processo dela musical. Hoje, a musicalização de bebês, se existia esse termo, musicalização de bebês, é bem usado hoje dentro da educação, dentro de escolas, né, de berçários, de creches, e que você pega ali e faz um trabalho do zero até os 12, 11 anos, que é o quinto ano do fundamental. Então, você tem ali você vai correr com aquela criança durante 12 anos, né? E ali o educador vai estar fazendo, eu falo que não é um projeto por série, mas um projeto, né, de uma década, né, em que você vai estar ali trabalhando estímulos sonoros, né, construção da audição também. Isso também ajuda muito na questão que a gente falou, né, da deficiência, né, das pessoas que têm deficiência intelectual, onde você vai ali trabalhar todo o aspecto, né, relacionado ali a neurológico, né, a parte neurológica da criança, até ela desenvolver. E que fique uma coisa, assim, natural, né, em que ela possa escutar diversos tipos de música, em que ela possa executar, em que ela vá se tornar uma instrumentista, enfim, é uma gama de possibilidades, né. Sim. André, eu queria recuperar um tema que a gente já passou por ele, mas eu lembro que você tinha um pouquinho mais de conteúdo para passar, que diz respeito ao plano de aula. A gente sabe que, né, tem pessoas que podem estar aqui fazendo musicalização, né, ou querem vir a fazer, né? Então, sendo músicos formados ou não, ou em desenvolvimento, né? Eu achei que eu nunca ia dar aula de música e olha só, né? E, pois é, a gente acaba se descobrindo também. E então, com relação ao plano de aula mesmo, você havia comentado de que tem uns rituais ali, alguns momentos para serem respeitados ali junto à aula, né? Então eu queria que você comentasse para a gente ter uma ideia, né, da sua experiência, como que esse período dos 40 minutos é ocupado. Ah, sim. Você, antes de fazer, né, a aula, você tem que saber quanto tempo que você tem disponível de atividade, né? Então, se você tem 1 hora, 1 hora e 15, se você tem 50 minutos, se você tem 40 minutos, né? Eu falo isso por uma experiência e também por alguma das vivências que a gente teve através desses métodos que eu falei, né, no começo, em que a gente também fica meio naquela, né? O que eu vou fazer, né? Durante 1 hora eu vou ficar ali, se eu for trabalhar com a flauta, tocando a flauta durante 40 minutos eu vou tocar a flauta. Então, num dos cursos que a gente acabou fazendo, um educador veio e falou, olha, passa por tópicos, né? Então, às vezes, você tem 40 minutos de aula, você tem 40 minutos de aula, e você divide ela em 3 momentos, né? Momento de entrada, ali no caso, hoje, quando a gente trabalha música ativa, e essa criançada, a geração, vem toda cheia de energia, vamos tacar movimento neles. Então, vamos se movimentar, vamos fazer a parte de percussão corporal, né? O pessoal do Barbatux faz bastante, vamos fritar o corpo, vamos esquentar, e ali você faz aspectos rítmicos, né, andamento, assim, depende do que você for trabalhar dentro de sala. Passou uns 10 minutos da aula, 15, né, a gente fala mais ou menos dentro desse tempo, você já muda um pouco o eixo da aula, né, cai para o meio da aula, onde você possa sentar em roda, onde você possa fazer uma cantiga, fazer uma brincadeira, cantar e tocar para eles é muito importante também, né, você vai estar aguçando ali a parte de ouvir deles e também da parte também de respirar um pouco mais, amenizar aquela energia toda, né, assentar ela. E um final que eu sempre ouvi deles e de outros educadores também, onde você vai fazer um certo relaxamento, né, você vai
fazer uma apreciação musical, você vai trazer uma música ali em que vai ter um contexto do que você trabalhou também, né? Para eles poderem estar ali desenvolvendo. Às vezes, dos 3 momentos, você faz 2. Às vezes, dependendo da aula, você faz um momento. Dependendo, eles curtem tanto que eles querem continuar fazendo. E é essa sensibilidade, esse certo momento em que você tem esse olhar que você tem que ter para poder falar, não, beleza, vamos deixar eles curtindo, né? Então a gente vai jogando cada vez mais ali essa primeira atividade rítmica, né? E nessa atividade também tem jogos, que é muito importante, né? Tudo de uma forma também relacionada a lúdico, que não seja também, né, recreativo, né, como às vezes as pessoas encaram, né, enxergam dessa forma o ensino de música, musicalização e educação musical. É dentro do contexto que eu falei também, né? Às vezes a gente vai falando aqui, vai emendando. Vou falar um pouco das experiências que, né? E falando das brincadeiras e da percussão corporal, né? Inclusive, cursos que vocês dois fizeram, eu lembro, né? Tudo bem, eu fiz um deles também com você, né? Justamente barbatuques, né? E as brincadeiras lá de música e movimento, né? Que relaciona, não é a música instrumento, você sentado com o instrumento na mão tocando, é você, né, se movimentando, fazendo a música ter movimento, né? Então, isso certamente que vai remeter à questão psicomotora que, né, que talvez a gente nunca, né, nos anos 80 ou em algum lugar, algum momento do passado, a gente não pensaria nisso, né, nos benefícios que a música tem, além da formação musical em si, né. Então, aproveitando a pergunta que a gente fez aqui de não ter uma habilidade musical muito expressiva, eu acharia assim, impossível, antes de conhecer o Barbatuques, que a gente poderia ficar 2 dias inteiros falando de música sem instrumento, né? Pois é, né, Rony? E E tive o que te ver, né? isso aconteceu, né? Então, quer dizer, isso eu estou comentando porque a gente pode ter educadores que acham que não tem jeito, que não vai ter jeito porque não tem um violão, ou porque não tem um piano, ou porque não sabe tocar, e a gente vê que tem dezenas de recursos, de possibilidades para ensinar música dentro de uma sala de aula. Hoje a gente, nossa, hoje, né, 2020, temos muita gente, né? É bom pontuar também, assim, o próprio Barbatuques, né, que teve a sua proposta ali bem musical, e aí, naturalmente, né, vai estar caindo ali para a área da educação, muitos deles trabalham com educação também, dentro de colégios, e essa é a proposta, né? No momento em que eu chego numa sala e não tenho nada, e aí, o que eu faço? Né? Então, às vezes, eu vou falar nós, porque nós somos geração 80, 90, né? Nascemos ali, vivemos naquela geração, décadas, né? E a gente nunca teve uma experiência. A única experiência é, pega o seu violão, André, toca, vamos lá. Assim, eu e o professor, que existe até hoje, e que ela é fundamental ali para aprendizado específico do instrumento. Então, a partir do momento em que você está numa sala em que tem muitas crianças, não só muita criança, um público muito grande, você tem que procurar as ferramentas certas para poder ali trabalhar. Eu falo que por experiência própria. Eu também já sentava, as crianças eram enfileiradas, algumas escolas ainda são assim, e a gente trabalhava ali o canto e a flauta. A partir do momento em que você está disposto a colocar em prática os educadores que tanto o Barbatuques trabalha, como a Teca Alencar trabalha, como o Música e Movimento, você falou do Irá, o Irá traz também, como Estevão Marques, aí já estou citando outras pessoas, né? Novos. Estevão Marques também traz quando ele faz atividades relacionadas à música e dança, né? Muito rico, por sinal.
Aliás, tem um material dele que eu até indiquei, muito bacana, muito legal, e que você faz a prática musical só com as colheres, né? Incrível. Então, assim, esses são ferramentas. Eu falei de 3, 4 pessoas, essas um grupo, essas 3 pessoas, elas promovem cursos através disso. E sim, é comprovado, é só você jogar na sala que eles fazem, né? Então você tem que ter essa autonomia, de certo ponto, de levar uma proposta para a instituição e colocar ela ali, né? E a partir desse momento você vai desbravando, né? Você vai tirando umas amarras. No meu caso, eram umas amarras também, no seu caso também, né, Rony? A gente vai tirando, mas nós músicos nós fomos moldados a enxergar a música daquela forma. Isso não é errado, né? É específico para aquilo. Mas hoje nós temos que tirar as amarras, né? E vivenciar, né? Então, esses cursos são ativos, como a gente chama, né? Educação musical ativa. Então, ele é vivenciado. Você tem que ir lá, ver, fazer e replicar isso em sala, né? Replicar isso numa ONG, replicar isso num trabalho específico. Tem gente que faz trabalho com idosos também, que isso é super rico, né, para eles, né? Movimento, enfim, muita coisa. Aí é mais um comentário que eu vou deixar aqui, né, André, porque é importante você citar essa questão da educação musical sem que seja exclusivamente por meio de um instrumento, porque, infelizmente, as escolas públicas não têm esse recurso. Na verdade, na escola pública, nem aula de música existe. Então, precisa ter um professor com boa vontade que faça alguma coisa diferente. Então, é importante deixar esse recado, né, para quem é educador, para quem está dentro de uma sala de aula, que sim, é possível fazer algo diferente, que talvez ele não vá ensinar violão, tocar violão, porque é muito mais difícil, mas que é possível inserir, sim, a música e tornar o aprendizado mais leve, mais gostoso por meio da música, né? Nós costumamos falarem que o teatro é possível fazer um teatro interdisciplinar, e você deu um exemplo incrível da música dentro da matemática. Então, é possível fazer a música ser interdisciplinar e trabalhar dentro da escola. Fica o convite, então, para quem é educador, principalmente dentro de uma escola municipal, né, de uma escola pública, na verdade. Rony? Se quiser complementar, fica à vontade, André. Não, eu ia falar que, no caso, a linguagem da arte, a música está inserida num dos eixos, né, que você trabalha. Porque hoje, no município, no estado, né, o professor de arte, ele trabalha as 4 linguagens, né? E é lógico, né, o professor, às vezes, tende por uma linguagem, né? Então, no meu caso, quando eu tinha aula, e é a linguagem da professora, eu tinha aula mais de pintura e de desenho, né? E também a gente também não pode enxergar isso, né? Hoje, no século XX, na década de 2020, a estrutura educacional ela tem que entender também que a arte ela tem que abrir o leque, né? A gente tem que colocar isso, né? E isso não depende, ela depende de uma questão, né? Uma questão de lei, de política, né? De que você colocar ali essas 4 linguagens, ampliando os horizontes ali, porque parece que as crianças gritam por alguma coisa assim, né? Eles querem se expressar através do teatro, eles querem dançar, né? Fazer movimentos corporais ali, não somente que o pessoal pensa que é só balé, né? Mas tem a dança contemporânea, tem uma série de outros recursos que a dança traz também, tem a dança também relacionada à pedagogia, né? Há o ensino de dança dentro de escolas, tem educação musical que está sendo bem explorada, né, nesses tempos, né? E também a linguagem de artes plásticas. Então, assim, se abre esse leque, você tem uma riqueza muito grande dentro ali da comunidade escolar, né? Então, carece um pouco ali de uma vontade, né? De vontade ali para se abrir esse leque e cada professor ali
trabalhar dentro da sua área mesmo, né, de ensino de arte, né. Tô lembrando aqui da minha experiência educacional. Tô tentando lembrar quando que teve aula de música. Tô tendo dificuldade. Na escola mesmo, tô tendo um pouquinho de dificuldade. Teve momentos musicais, assim, mas ensino mesmo, isso acho que acabou não ocorrendo, não. Bom, perguntar também aqui, né? É claro que a escola, a gente conversou um pouco sobre algumas experiências pedagógicas que reforçam mais a arte, né? Uma delas é a antroposofia nas escolas Waldorf, reconhecidas, né, como grandes incentivadoras da arte. E a gente vai ver algumas escolas pontuais, né, não como pedagogia adotada, mas como talvez gosto ou, né, ou influência, alguma afinidade com a arte, ela vai acabar acontecendo, né? Mas o que a gente poderia colocar aqui é se a educação musical vai ter sempre um limite enquanto, né, logicamente a gente tiver muito incentivo para o intelectual, para as ciências, e não há problema em ter, né, porque é importante estudar também, mas há um limite bem definido, né, eu acho, para o desenvolvimento musical dentro das escolas que estão que impõem seu limite, né, de tempo, de recursos e tudo mais. E então a gente vai ver outras iniciativas, como por exemplo as escolas de música, especificamente, né? Você é dono de uma delas, né? E em que aí sim a gente vai ter, né, outra pegada, né? Outra referência e outra abordagem. Então, quem vai para uma escola de música, obviamente, que, né, quer, quer aprender, quer se desenvolver, né? Então, há um momento ali em que as pessoas podem tomar uma decisão de incentivar um pouco mais o desenvolvimento musical e artístico e fazendo com que os seus alunos, seus filhos, possam ter um ensino mais dedicado, né? Tem alguma dica? Em geral é assim, né? A criança tem muito talento, apoia numa escola de música, né? Então ela vai despontando, mas talvez essa regra não seja tão assim a melhor, né? Você está falando especificamente do ensino de música em escolas de música, certo? É, Eu tenho um espaço, né, não, assim, não na escola de música, né, porque aí a criança ela já está procurando algo ali em que o pai enxerga que ele vai adquirir aquela habilidade específica, né. E também, assim, dentro das escolas hoje em dia de música, né, as pessoas vão também para outros aspectos, né, de aprender o instrumento ali. Então, hoje em dia a gente tem a internet, né, videoaulas e inúmeras ali inúmeras videoaulas de YouTube, pessoas vendendo as videoaulas que são muito ricas e que às vezes aquela pessoa específica não consegue entender, né? Ali do jeito que o educador, né? Educador também, né? O professor de música ali do instrumento específico está falando, né? Então ele procura às vezes uma escola de música e ali ele vai desenvolver a habilidade musical dele, né? Sim, eu acho que quando você tem uma criança que tem uma habilidade musical, e você enxerga nela que ela tem um potencial para poder desenvolver isso de uma forma plena, né? Eu aconselho sim a estar dentro de um conservatório, a estar dentro de uma escola de música regular ali, para ele para ela estar desenvolvendo aquilo ali e se tornar um profissional daquilo, né? Da, do, da prática
instrumental ali, ela ser um instrumentista, né? Ela fazer com que ela toque em orquestras, que ela tenha um grupo musical, que não precisa ser orquestra, né? Dentro da música popular, em que ela desenvolva ali vários seja também um educador futuramente, né? Dentro de uma educação, de uma escola de música ou de um conservatório. Então, assim, dentro desse aspecto em que você enxerga o potencial nessa criança, eu acho que é ideal você indicar. E quando você é educador e enxerga esse potencial na criança, você também traz ela para um outro contexto, né? Em que você também, eu vou falar assim, não vou falar que é o seu auxiliar, mas ela vai te ajudar ali em vários momentos de prática também, em que ela vai poder também explorar ali, cantar junto com os outros alunos, ou tocar um instrumento e acompanhar os outros alunos de uma forma rítmica, por exemplo, né? Então, o educador ele tem que saber também enxergar essas crianças que têm essa habilidade musical e agregar elas também ali, colocar ela nesse contexto e estimulando cada vez mais ela também adquirir a parte da musicalidade. Então, ela vai estar dentro da escola de música, adquirindo a técnica, mas você, como educador musical, também tem que ali, você vai contribuir para ela também ali, o contexto de trabalhar em conjunto, a música coletiva, em que ela vai enxergar isso também futuramente em grupos musicais, né, em grupos de instrumentos, né, enfim. É que você às vezes faz umas perguntas, Rony, que às vezes eu conheço você, né? Então, você vai lá, para quem não conhece o Rony, né? Por favor, conheçam ele mais vezes. Ele vai, roda, roda e, puf, Deus, será que ele fez uma pergunta ou será que ele fez uma... Muito bom. Muito bom, né? A gente brincava com a criançada lá nas aulas que... Falando do Alessandro, né? Nosso amigo Alessandro Penese, né? Que a gente conheceu, né? Que a gente tem essa proximidade. E aí a gente falava... E ele é espetacular, né? No violão. E a gente sempre procurava perguntar para ele, na frente das crianças, né? Mas quanto tempo você estudava por dia, né? E aí, às vezes tem uma pressa, né, de acontecer, né? E dominar instrumento não é a tarefa mais agradável do mundo, não. A gente tem que confessar, né? Aí precisa de um esforço, né? Estudar técnica. Então, tem um esforço a ser conquistado, que eu imagino que seja o mesmo para fazer a faculdade, para estudar matemática, para varrer o chão, para tudo na vida, né? E na música tem essa, mas acho que, e a gente já buscando finalizar a nossa conversa de hoje, né? A gente já tem a música como uma das experiências mais agradáveis que a gente vai poder ter na vida. Não? Então, a gente ensaia, treina e aí vai para a execução, que é quando a gente pode ter essa experiência sempre muito rica, né? E aí, quando termina, a gente vê que tudo valeu a pena. Valeu a pena ter feito, ter estudado, ter se dedicado, ainda que não seja a melhor execução de todas, é sempre aquilo, o melhor que a gente pôde fazer, né? Por isso que uma vez a gente tocou e cantou depois de um excelente artista, erudito, cantor lírico, e a gente foi lá sem nenhum constrangimento, porque assim, cada um faz aquilo que consegue fazer, né? E sempre o melhor, né? Essa aqui é a grande magia, né? Da educação como um todo. A gente Tem está o sempre por trás, fazendo o melhor. Né? tem o por trás, né? O processo, né? Isso é muito importante, né? Acho que tanto dentro da educação, como também na parte da educação musical, o processo é muito importante. E tudo aquilo que rolou atrás, né? As questões sociais, as questões ali da relação do sentimento da criança também, o que ela vem de casa, o que ela traz, e tudo aquilo que você passou do período do ano todo trabalhando com eles, né? Com todas as situações mais, assim, diversas possíveis. Quem trabalha dentro da área da educação sabe muito bem disso.
de lidar com todo aquele sentimento ali, com todas aquelas sensações e que você vai promovendo também, né? O educador, ele promove as sensações ali através da música, os sons, né? Os graves, os agudos, e vários outros aspectos, e que quando você tem essa, nesse caso, a possibilidade de tocar e cantar, e sair como saiu, é porque tinha que sair daquele jeito, né? Daquela forma, né? Não se preocupar muito com a relação da execução primorosa, porque estamos num projeto social, estamos dentro de uma instituição de ensino, estamos numa comunidade escolar, em que a gente ali está promovendo o acesso à música, né? E é muito legal, às vezes, ver os músicos, e eu já passei por diversas experiências, e você também já, com relação ao penese, né, que, mano, destrói, né, de enxergar isso também, porque a música também é a arte da sensibilidade, né, de tocar ali com musicalidade, de identidade sonora que ele promove para o instrumento. E quando ele vê você se apresentando, ou nós aqui da educação musical se apresentando com um público ali depois de um grande, né, instrumentista, grande cantor, eles vão enxergar ali também essa apresentação como sendo, né, super significativa, de uma grandeza tão grande quanto, né? Então, você entender ali o contexto todo que fizemos, né? Ele, como eu sempre falo, né? Educação musical tem a finalidade de ser a música. Sim. Tem de apresentar? Também, né? Depende dos lugares que possa, né? Ou num grande salão, ou às vezes ali, como a gente já fez, eu já fiz uma apresentação de alunos no asilo. Foi muito significativo para os alunos, para os idosos que estavam ouvindo, para as pessoas, né, que cuidam dos idosos também. Então, assim, olha o contexto, um outro contexto. Dentro de uma sala de teatro, dentro de um teatro, tem um contexto muito significativo, como também uma apresentação musical num asilo também tem tem algo significativo, né? Tem uma coisa ali, um significado muito importante também. Excelente, excelente. A vida precisa de uma trilha sonora, né? Ela sempre tem, né? Isso é muito importante. Eu queria mandar um abraço aqui para Lívia Moore, que eu acho que ela está do seu lado, né? Mandar um abraço para ela. E também para Simara, que também está trabalhando com musicalização infantil. E olha, cabia mais um quadradinho aqui nessa tela, hein, Sica? Você podia estar aqui com a gente. A Sica trabalha com musicalização de bebês, né? Olha só, que faz um trabalho maravilha. muito lindo, né? Maravilhoso. E música sempre, né? Música boa sempre, é isso que a gente precisa ter. Como disse o Rony, né, a vida tem uma trilha sonora. Nem todos os alunos serão músicos, nem todos tocarão um instrumento, mas acho que oferecer esse conhecimento, as crianças terem acesso, vai fazer ao menos com que elas ouçam boa música ou escolham uma boa trilha sonora para a vida que elas têm, né? Eu acho que isso é importante, né? Esse acesso é primordial para fazer a diferença na vida de uma criança, de um adulto, de um idoso, do indivíduo em geral. A gente fala que a gente faz o trabalho de educação musical também para as pessoas mais velhas, né? Porque no caso do aula de violão, né, para iniciante em grupo, para adultos. E também tem tudo aquele significado de quando ele não teve acesso à música. Então, eles trazem muito isso, né? Nossa, nós não tivemos acesso à música, assim, assim. Então vamos ter agora. Então, às vezes, a proposta é que eu tiro o violão e faço uma atividade sem o violão, né? É muito engraçado, né? É muito legal. Aliás, eu recomendo para quem dá aula em coletivo, né, de violão, para adultos, que tirem os violões e façam um trabalho de educação musical com eles, que é muito, muito legal. Né? Eles acabam enxergando ali também os aspectos musicais ali, que ele possa, sim, colocar no instrumento dele. Aliás, são, assim, vamos dizer, situações em que a gente poderia falar de várias horas, né? Em vários momentos aqui, mais de uma hora, como a gente já passou, e
Tem muita coisa. Infelizmente o tempo está acabando, mas nós devíamos ter programado o tempo para ter uma música no final, né? Poxa vida. Que falha terrível. Vão ficar devendo essa, viu? Tanto o André quanto o Rony. Mas tudo bem, quem sabe na próxima. Sim. É isso aí. André, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Sei que tá apertado aí com as crianças também, né? Mas valeu. Eu tô acordado ainda, né? Então tá tranquilo. Né? Então tá bom. Tá aqui, não tem jeito. Tá acordado, então depois que fizer aqui, a gente põe isso pra dormir. Legal. Obrigado mesmo. Foi super rica, como há algum tempo eu não sabia que um assunto como esse ia ser tão rico. Mas foi aprendendo com você mesmo que eu aprendi que Obrigado. Que esse assunto é extremamente rico. Então, eu fico muito grato e espero que isso também tenha promovido essa educação, essa mudança nas pessoas também que estão nos ouvindo agora e vão ouvir, né, essa conversa que vai estar disponível. Mandar um abraço também para a Gabi, para ela não ficar com ciúmes, né, com relação a isso, porque ela vai estar aqui na próxima. Daqui a 15 dias. Gabi. Daqui a 15 dias ela está aqui. Gabi também. Sentimos que ela tem essa necessidade de querer abraços. Mas ela estará conosco no nosso próximo diálogo. Aí, ó, viu? Daqui a 15 dias você já está convidado, então, todos vocês aí para a nossa próxima conversa. E que tem sido sempre, né, sempre muitíssimo, desde o primeiro que a gente fez, todos disponíveis aqui no Face, também lá no nosso canal do YouTube, sempre muitíssimo ricas, conversas que a gente tem aprendido com as pessoas, né, porque o processo educativo é exatamente assim que se faz. A gente pode até ter máquinas que ensinam, mas quem ensina de verdade é um ser humano. O ser humano que ensina outro ser humano, essa é a melhor experiência. E hoje, que a gente ficou feliz, né, com essa conversa, a gente tem essa dupla incrível. Não é a Cláudia e o André, não. É a música e a educação, que juntas fazem essa nossa vida ser cada vez melhor. Apesar, né, das nuvens, né, de chuva, de tempestade, a gente tá vivendo cada vez, né, tentando viver cada vez melhor, e em alguns momentos a gente reconhece que, sem dúvida, estamos melhores, pelo menos enquanto seres humanos. É isso, um abraço para todo mundo. Um abraço, obrigado, André. E aí eu vou deixar um convite para todo mundo musicar. Tá bom? É isso. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Rony. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudia, também. Mandar um beijo para a Lívia, né, minha esposa, que sempre me apoia. A gente tem que colocar os nomes aqui. Se eu não falar, não fale. Né? Então, assim, a gente tem que ter também esse elo de parceria, né? Mandar um beijo para meus familiares também, já que a gente está aqui no show da Xuxa. Opa, desculpa. E, aliás, ali tem muita gente conhecida, né? Tem duas tias da Olivia que mandaram, que são educadoras também, mandaram umas perguntas. Tia Paty, tia Lúcia, um beijo para vocês. Enfim, vou mandar beijo para todo mundo aqui, para minha mãe. Valeu, Rony. Brigadão mesmo, Cláudia. A gente está sempre em contato, né? Também tem essa, né? A gente está sempre lá junto, ali, quando possível, ajudando a ONG. E, aliás, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Desculpa estender tanto. Eu acho que a instituição ela tem que estar dentro da comunidade, né? Ela tem que estar ali, fixada. E é o que vocês fazem, né? Eu sei, eu entendo, às vezes, os artistas e os educadores que querem, através do digital, entrar nas comunidades, fazer o trabalho de artes. Isso é muito importante também. Mas mais importante que isso é a instituição ter ONGs relacionadas a artes dentro de comunidades, dentro da periferia, como vocês. Então, eu sempre cito vocês também em vários lugares que eu vou, porque vocês não fazem o que eu chamo de portfólio social. Que eu venho, faço uma atividade social ali, dou o doce para a comunidade e tiro ele e vou embora, volto daqui a um ano. Não, vocês estão ali, faz um bom tempo, caminhando, e a comunidade inteira já conhece
Eu falo por experiência em trabalhar projeto social, que vocês, estando lá dentro, a comunidade vê verdade no que vocês estão fazendo. Então, para mim, um forte abraço, não só para você, Rony, para a Cláudia, como para todos os voluntários, né, e aqueles idealizadores do Musicart, né, porque é um projeto que eu vejo verdade no que vocês fazem. Obrigada, André. Excelente, muito bom. Uma boa noite, gente. Obrigado Boa pelas noite. palavras. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.